a marca de um mestre, o Robert McKee fala isso, né? Que é todo e qualquer personagem, pode ser eu, pode ser você, pode ser uma marca, uma empresa, oferece possibilidades enciclopédicas. A marca de um mestre é selecionar apenas alguns momentos, mas nos dar uma vida inteira. É forte isso. Forte. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. Who I meet inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro semanal com grandes comunicadores e profissionais da área. Eu sou Edgar Caetano, CEO da Ágoras Academy e especialista em comunicação e oratória. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. Se você está no YouTube, já assine o meu canal e deixe o seu like nesse episódio. E não esquece, claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos. O Comunica Play está no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. Johnny Galvão. Johnny. Uou! Seja bem-vindo ao Comunica Play, meu cara. Valeu, cara. Pô, com uma introdução dessa, você só me diminuiu um pouquinho. Não é a maior autoridade do Brasil. É do mundo, né, cara? Adorei. Do planeta, sei lá. Do cosmos. Se existem vidas em outros planetas também, eles vão me consultar a hora que precisar de uma boa história. O oráculo do storytelling. Tamo aí, cara, tamo aí, né? Jesus Cristo se modelou, ele vai ter o Johnny Galvão que vai fazer... É assim que eu vou mover as pessoas, usando histórias. É isso aí. Eu sempre existi. Entendeu? Buscou referências do futuro, eu claro. fico humilde, tranquilo com essa roupa aqui, para as pessoas para não chamar muita atenção. Mas eu sou, assim, eu tô num nível superior aí da humanidade, sabe? Cara, que honra te receber aqui. Você que é o meu professor, meu mestre de storytelling. Caralho, eu tô só arranhando legal, a superfície do iceberg ainda, tem muito que aprender contigo. Boa, tamo junto. E hoje a gente vai contar, você vai contar um pouco da tua história e de como que as histórias movem o mundo da comunicação dentro e fora das empresas, enfim. O palco é seu. Aqui a gente não tem um roteiro pré-estabelecido. A única parte que eu já te antecipo aqui, que a gente respeita um pouco mais, é o nosso pinga-fogo lá no final do episódio. Quer dizer que eu tô fudido, é isso? Eu posso falar palavrão exato, aqui numa boa, né? Pode falar numa boa aqui, só público 18 mais. Johnny, quem é você na fila do pão da comunicação? Puta, na fila do pão da comunicação... Não, primeiro eu não pego fila. Os caras vão achar que eu sou arrogante pra caralho. Né? Assim, vamos lá. Você falou, eu vou contar um pouco da minha história, né? Mas, no fundo, eu uso o termo história, as pessoas usam para muitas vezes se referir ao passado, né? Eu vou contar a minha história. A minha história. Peraí, como a sua história? Você tem possibilidades enciclopédicas de contar histórias. Mas você tem um histórico só, que é diferente de história. Então, o que geralmente as pessoas fazem quando não existe história na comunicação é trazer histórico. Isso. Trazer fatos e dados que aconteceram com ela e elas acham que elas estão contando uma história, mas não estão. Por quê? Toda história é uma narrativa, mas nem toda narrativa é uma história. Tem outros tipos de narrativa. Tem sedução, coerção, retórica. Pelo menos isso, assim. Pelo Robert McKee são 4. Sedução, coerção, retórica e história. Então a história está separada, né? Sedução, coerção e retórica não funciona? Funciona. Mas aqui não é uma questão de regra. Para dizer o que está certo e o que está errado, sabe? Cagar regra aqui. Sim. É o que funciona mais e o que funciona menos. A publicidade que considera só sedução na hora de fazer uma campanha para um cliente que tem problema, eu vou divulgar falar de uma concessionária, né? E eu não levo em consideração que a concessionária, que as pessoas pensam, o que as pessoas pensam da concessionária, que é caro, que eles arranjam um problema onde não tem, que tem fila, que demora, blá, 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 blá. Se eu não considerar isso, eu estou mentindo. Então, a boa história, ela pressupõe falar a verdade. Aí você vai falar, mas e um banco grande desses gigantes, aí tipo Estrela da Morte, sabe? Vai falar a verdade, vai se fuder. Olha, depende como que ele vai falar a verdade. Assumir coisas que todo mundo já fala
não tem problema nenhum. Pelo contrário, você não vai... Se eu já sei que o banco cobra juro alto pra caralho, o banco falar isso não vai fazer eu achar mais ainda. Pelo contrário, eu vou falar, ele está assumindo. E ele está falando, olha, e a gente faz o possível para tentar reduzir isso. Tá bom, vai, menos mal, né? Então, assim, agora voltando, o Johnny na fila da comunicação, do pão, né? Eu, há mais de 20 anos, eu tenho 52 anos, né? Apesar de parecer 23. Eu sei disso. Mas que fique claro. É que eu sou ator, então eu tô você tá indo como se eu tivesse 23 anos. Sim, né? Sim, exato. Na realidade, eu atuo tão bem que eu não sou homem, eu sou mulher. Um bom contador de histórias tem que ser um bom intérprete. Um bom intérprete. Eu tive a minha vida inteira, engraçado isso, né? Eu acredito muito que a nossa infância, primeira infância, até os 7, depois dos 7 a adolescência, depois vem a adolescência, aí vem a pós-adolescência, a gente sempre faz... Sempre não. A maioria das vezes a gente tem um fio invisível que liga o que a gente está fazendo hoje com o passado. Muita gente não se dá conta disso. Eu não só me dei conta, como já criei uma palestra que fala dessa relação do que eu fiz no passado com o que eu faço hoje. Por quê? Quando eu era moleque, eu não queria estudar, porque eu não tinha tempo. Não tinha tempo de estudar. Eu queria fazer bagunça. Eu queria aproveitar cada momento como se fosse o último. Como se fosse, não. Eu sabia que eu não ia ter outra chance. Que aquela era... Agora, por exemplo, a gente está aqui, não dá para eu chegar amanhã e falar, cara, volta lá, vamos gravar de novo. Não, já gravei, já está feito. Não dá para voltar atrás. Exato. Então, eu criei uma palestra chamada O Menino que Só Tinha Uma Chance. Trazendo não a minha história. Eu escolhi momentos da minha vida, certo. Coloquei numa trama, que isso é criar uma história, e a marca de um mestre, o Robert McKee fala isso, né? Que é todo e qualquer personagem, pode ser eu, pode ser você, pode ser uma marca, uma empresa, oferece possibilidades enciclopédicas. A marca de um mestre é selecionar apenas alguns momentos, mas nos dar uma vida inteira. É forte isso. Forte. Aí. Então, o que eu fiz? Eu separei alguns eventos da minha vida, mas mais importante é como eu me senti em relação àqueles eventos e como eles formaram a minha personalidade ao longo do tempo. Então, eu já estava nesse mundo das histórias. Só que eu não sabia. Eu só fui descobrir depois que eu fiz a minha faculdade de Educação Física, que eu jogava vôlei e tal, depois fui fazer Neurolinguística, me formei. Foi a minha primeira formação, né? O meu primo, Gilberto Cury, ele trouxe a PNL para o Brasil. Quando eu tinha 20 e poucos anos, ele me chamou. Eu estava perdidaço, fiz Educação Física, não queria trabalhar em empresa, achava que trabalho em empresa era sinônimo de perda da autenticidade total. Você já vestia um crachazinho e ser infeliz. Eu via as pessoas sendo infelizes nas empresas e eu não queria. E ele falou, faz lá um curso de neurolinguística comigo, cara, você vai se dar bem. Então eu fui para um hotel, fiz 20 dias de curso, conheci a mãe dos meus filhos lá, porque a mãe dela é a dona do hotel, e aí foi a primeira grande virada. Eu falei, caraca, a comunicação com a neurolinguística por trás tem um poder muito grande. E eu passei a dar cursos de neurolinguística. E aí chegou uma hora que eu precisava... Não tinha jeito, eu tinha que trabalhar em alguma empresa. Então um amigo meu convidou para trabalhar numa empresa que ele começou aqui no Brasil, para a primeira empresa de assistência 24 horas, em 1994. Aí eu fiquei 4 anos lá e 4 anos na Accenture. 4 anos lá, sofrendo pra caralho. Não porque a empresa era ruim, porque eu não conseguia me adaptar às descrições de cargo, às babaquices corporativas que eu chamo, né? Chefe. Eu achava a coisa mais absurda do mundo você chamar alguém de chefe. Pensa bem. É verdade. Ah, chefinho! E tem gente que ainda chama assim. Esse é o meu chefinho. Vai apresentar para o esse é o meu chefinho. Subtexto, eu faço de tudo para não perder o emprego. As pessoas, na minha visão, a maioria das pessoas trabalham não para o cliente, mas para manter o emprego. Ah, isso é uma merda, cara. Comédia corporativa. Puta que pariu, comédia. E aí, cara, eu não estava me adaptando, estava chorando no banheiro, tal, contratei uma psicóloga e ela falou, deixa eu fazer uma avaliação aí, um MBTI.
Naquela época era um teste baseado nos conceitos de Jung, Isso. Myers-Briggs Type Indicator. Você conhece? Conheço, sensacional. Que aí ela definiu lá o meu estilo ENF, sei lá. Opa, desculpa. Olha, Johnny, você vai se dar bem. Não você tá, mas aqui, aqui e aqui. E uma delas é consultoria. Eu falei, opa, consultoria. Quero trabalhar na melhor empresa de consultoria do mundo. Quem é? Ah, tem McKinsey, tem Buzai, tem Accenture, que era Andersen Consult. Eu falei, tá bom, Accenture. E fui. Consegui, fui contratado. E comecei a perceber que as apresentações eram muito chatas. Muito, muito, muito. Assim, era um momento onde eu conseguia mais mostrar quem eu era, porque ninguém determinava o que eu ia contar de história no momento de uma apresentação. Dependia de mim. Me davam lá 10 minutos, meia hora, 1 hora, eu faço o que eu quiser com aquilo. Boa. Então eu resolvi pegar esse tempo e falar, não, peraí, como é que um filme? Por que as pessoas gostam de um filme? Porque elas se identificam com um protagonista que tem um perrengue, e ele só tem perrengue porque ele tem desejo. Se ele tem desejo e ele não chegou lá ainda, vai ter problema no meio do caminho. Ato 1, 2 e 3. Opa, comecei a estudar os filmes. E comecei a fazer apresentações com essa base de estudo de filmes, cinema, Hollywood e tal. E eu comecei a chamar atenção. As pessoas, caralho, que porra é essa? Não era bullet points mais, não era aquele monte de conteúdo aleatório, tinha altos e baixos, tinha emoção. O começo era uma coisa para realmente comprar atenção, o final era algo que as pessoas nunca mais iam esquecer. Toda apresentação tinha um porquê, e esse é o problema, né? O sábio, ele fala alguma coisa porque ele tem alguma coisa a dizer. O tolo, porque quer dizer alguma coisa. Exato. É bem isso. As pessoas às vezes... Então, se eu tinha alguma coisa a dizer, eu vou transformar isso numa história onde a pessoa nunca mais vai se esquecer. Pensei, então, que eu podia criar uma empresa, ser empresário, não ter mais chefe, e criei a primeira empresa de apresentações no Brasil. Chamei meu primo, na época, o Edu, a gente conversou, criou um modelo de negócio, uma metodologia e abriu a SOAP. SOAP é a State of the Art Presentations. Em 2003, foi a primeira, bombou, boca a boca, crescemos rápido, tal. 10 anos depois, tinham 100 funcionários. Só que eu estava um pouco insatisfeito porque eu não queria só fazer apresentação. Para mim, eu já falava de storytelling em 2003. E storytelling, para mim, é algo que... o story é um só. A forma, a fórmula e a forma, os princípios e os elementos de uma boa história funciona por uma palestra, por uma propaganda de 30 segundos e por uma apresentação de captação de investimento, o que for. O telling é que muda. Exato. É a forma como você vai apresentar. Pode ser um PowerPoint, pode ser só você, com a sua roupa, com o que você fala, você mexe com isso, você sabe, né? Com a sua expressão verbal, não verbal. Então, eu queria reposicionar a SOAP. Não é só apresentação, mas meus sócios não queriam. E aí, fiquei 1 ano discutindo, brigando. Conheci o Robert McKee, que na época foi como o Gilberto Cury. Eu tive 2 grandes mentores na minha vida, o Gilberto Cury, da PNL, e o Robert McKee, que simplesmente ensinou a Pixar a escrever roteiro, em 1992. E ele até hoje é o Aristóteles de roteiro do mundo de Hollywood, e não só Hollywood. Ele, inclusive, foi para o mundo de negócios agora, escreveu o livro Storynomics, que é o story dele, só que voltado para o mundo dos negócios, e eu virei sócio dele. Uau. Virei representante dele aqui no Brasil, com o curso Story Business Edition. Como eu consegui convencê-lo de que eu desse jeito, com aquele cara, já quase 80 anos de idade, sobrancelha grande, terninho e tal, vai confiar em mim, num brazuca que chega lá e fala, eu quero ser seu sócio? Essa é uma outra história, né? Por isso que são muitas histórias, né? Mas não é essa que eu vou contar. E aí, o que aconteceu? Eu vendi vendi a SOAP, passei um sabático em Hollywood, estruturando melhor a metodologia, e aí, quando eu cheguei, abri a Plot com o Robert McKee, saiu o primeiro artigo no Isto é Dinheiro, Hollywood vai às empresas. Era exatamente o que eu queria que as empresas soubessem. E o jornalista pegou direitinho na reportagem, Hollywood vai às empresas. Eu estabeleci uma ponte entre o que Hollywood faz de melhor, para ajudar as empresas, as pessoas dentro das empresas, para apresentação interna, para comunicação interna e comunicação externa, a criar mais identificação com as suas audiências. E aí foi, cara. Escrevi o meu primeiro livro, escrevi meu segundo livro, fui sendo
meio que no começo sinônimo de apresentações, o Johnny da Soap, porra, referência. Depois de 10 anos, óbvio, o Oceano Vermelho, cheio de concorrente, que copia e que... Aí não tem jeito, é isso mesmo. Mas sabendo disso que eu queria me reposicionar. Então eu criei a Plot, as pessoas não sabem, mas a maioria não sabe, é trama. E todo mundo fala de história, mas sem trama, a história não é colocada em prática, vamos dizer assim. A trama é a costura de eventos no detalhe, que você pega a história, que é sobre o quê, sobre quem e o que você vai contar para o mundo, qual é a ideia, a premissa. Você usa a trama para entreter as pessoas. A trama é exatamente o que acontece numa relação de causa e efeito, que leva um protagonista de um ponto A para o ponto B. Isso é a trama, plot. Por isso que a minha empresa chama Plot. A partir daí, 8 anos com a Plot, ajudando as empresas na Plot Studios a criar e contar, na Plot Academy ensinando em palestras, workshops, cursos. E no meio do caminho eu criei o Master Talks. Eu usei o storytelling porque eu vi que muita gente estava morrendo, o Jô Soares, por exemplo, agora, mas não estava deixando o seu legado em forma de vídeo. Porque hoje é a geração Netflix e é irreversível. Ninguém vai voltar, agora não é mais vídeo, é tudo leitura, gente. Não, é cada vez mais vídeo. E aí eu criei o Master Talks, que é uma forma de extrair o conhecimento de grandes mestres, cabelo branco, e criar uma série, um programa. Então a gente fez do Amir Klink, o maestro João Carlos Martins e o Oscar. Aí a gente fez da Xuxa, foi muito legal. Imagina, a Xuxa passou por tanta coisa, assim, até os 13 anos, ela foi violentada até os 13 anos, ela fala isso. Mas não é as pessoas ensinando o que elas fazem, é as pessoas trazerem os altos e baixos da vida, as lições que elas tiveram de vida, para que possa ajudar quem está assistindo a responder a perguntinha que eu acho que é a mais importante, que vem lá dos filósofos: como eu devo viver minha vida? E a melhor maneira de responder isso é através de uma boa história. Então, a Xuxa, quando a gente foi lançar, a Globo falou: não, vem cá, estamos fazendo um documentário. Então ela mesma falou: putz, Johnny, não vai dar para lançar porque tem conflito de interesse com a Globo, papapá, e tá lá, tá no meu HD o programa dela, prontinho. Meu Deus. Prontinho. Aí você fala: mas e aí, você gastou uma puta? Gastei dinheiro, investi. Ela pagou a multinha lá, multinha de nada, né? Quer dizer, normal. Mas foi legal porque a gente ficou amigo, vai, não é brother. Eu fiquei conhecido, o Mion facilitou a gente sentar no mesmo tapete, assistindo televisão, descalço, sentado de índio e falando sobre a vida dela. E isso é muito legal. Então, hoje eu vou continuar esse projeto do Master Talks, e a ideia é, daqui para frente, usar o storytelling dentro desse mundo novo que está sendo criado, de Web3, de NFT, daqui a 10 anos o mundo vai estar completamente diferente do que está hoje. E eu não posso fazer a mesma coisa. Eu não consigo, sabe? Porque uma hora vão... Já estão, né? Já tem gente falando: eu sou expert em storytelling, isso aqui lá. E você vai ver, o cara tem 15 anos de idade, né? Nem deu tempo dele fazer nada. O cara já é um coach de storytelling. Mas E aí, pronto, cheguei na fila, comprei meu pão e fui embora. Que você falou da fila aí. Você citou o Mion. Em que momento ele entra na tua trama? Ele entra quando eu recebo uma ligação. Estou na Soap ainda. E recebo uma ligação da empresária dele, que alguém indicou a Soap e o Johnny para ela. Johnny, aqui é a Adriana, empresário do Mion. Ele está na MTV e foi convidado pela Record para fazer uma apresentação. Mas não é só ele. Tem outros humoristas, outros apresentadores. E sabe como é que é? Ele é bom de apresentação na televisão, mas a apresentação corporativa, ele reconheceu que, não é a praia dele. Aí ele foi lá, conheci o Mion, a gente se deu super bem. Criamos a apresentação dele, que foi mais uma palestra do que uma apresentação. A gente não foi para ficar se vendendo e se gabando, né? A ideia da apresentação que a gente fez dele é como que o Marcos Mion vai ajudar a melhorar a vida da Record. Não é sobre o Mion, mas é sobre a grade de negócios da Record. O Mion ajudando a Record a fazer negócio. E os outros apresentadores não, botavam o Rio, botavam o passado, como é que era. Mostrava o seu talento. Mostrava que, como eu sou bom, como eu sou bom. Isso. O Mion não. Não adianta nada eu ser bom se você não estou gerando negócio para você. Então essa foi a história que a gente criou para ele. Foi contratado.
Eu não vou falar que foi contratado por causa da apresentação, mas ajudou. Pô, né? com certeza. E aí ele criou o Legendários. Aí, para convencer a Record de fazer um Legendários naquele formato que ele tinha na cabeça, a gente também criou a apresentação do Legendários. Antes de criar o Legendários, antes de ser lançado. Ficamos amigos. Aí, depois de um tempo, eu chamei ele, eu tive uma ideia. Eu fui chamado para abrir o CONARREC, que é o Congresso Nacional de Relacionamento Empresa-Consumidor, no Teatro Alfa. Eu fazia isso, fiz por uns 4 anos, eu abria o evento, né? E sempre fazia uma coisa muito louca. E eu resolvi fazer a pior apresentação do mundo. Mas sem as pessoas saberem que era a pior apresentação do mundo. Eu entrei, comecei a apresentar uma coisa chata pra caralho. Meus valores, sustentabilidade, super importante, gente. Ética e responsabilidade. Vou colocar o cliente no centro, isso aí para mim é o principal. Os meus diferenciais competitivos. Eu sou focado, eu tenho a preocupação em gerar valor, geração de valor não só para o acionista, mas para a empresa, para o cliente. Falar um pouquinho aqui de quem é a minha empresa. A minha empresa surgiu tem tantos anos, tem tantos funcionários, aquela coisa horrível. Que tá todo mundo acostumado. Todo mundo acostumado, cara. Tá e o pessoal assistindo, e é legal que a câmera foi pegando, um monte de gente começou a fazer assim, ó. Olhando, teve gente que começou a ficar meio incomodado, falou, porra, o cara que é o mestre das apresentações vem aqui fazer um negócio desse, será que é isso? Teve gente que anotou. Sim. Mas eu tava tirando um puta sarro. No final vem 2 mãozinhas assim, só clichê, né, de visual. Obrigado, 2 mãos assim, escrito obrigado com word art, aquele word art degradê, da direita para a esquerda, 3D. Mais do mesmo. Aí palmas. Eu ponho um barulho de palmas no fundo, na animação. Não sei quem é que inventou isso, pra quê, né? Você vai usar quando? E aí entra o Mion, com o taco de beisebol e o Mionzinho. Peraí, onde que você vai fazendo esta apresentação ridícula? Aí todo mundo, pronto, ponto de virada. O Mion vai lá, volta pro primeiro slide e começa a fazer a mesma coisa que ele fazia nos piores clipes do mundo. Começa a tirar sarro do detalhe em slow motion. Aí você fala, improviso? Não, a gente treinou. Ele é muito sério, cara. Ele é. A gente ficou uns 3 dias ensaiando, que ele queria saber quais são os problemas das apresentações. Por que esse slide cheio de gente sorrindo, assim, olhando, não é legal essa imagem? Porque é clichê. E por quê? Porque é banco de imagem. Por quê? Porque a vida não é só todo mundo sorrindo. E aí ele começou a tirar sarro de cada um. Tinha realmente uma senhora com uma bolsa lá que não tinha nada a ver. Aí um cara com um cabelão que parecia um jogador de futebol e começou a tirar sarro e tal. E fui lá, apresentei a ideia do Master Talks, ele gostou. E falou, puta, Johnny, eu tô pelo contrário, fechando as minhas sociedades. Que muita gente quer ser sócio dele, né? Claro. Mas essa ideia de legado, de conhecimento é imortal, isso é foda. E o Jô Soares, a gente chegou a falar com ele. Não deu tempo. Ele tinha falado, legal, eu gostei, vamos fazer. E a gente não fez. Meu Deus. Mas it's life. Você teve humildade para ir para Hollywood, para buscar o Maqui, que é um mestre, um mentor para você, já admitiu. O Mion teve humildade para reconhecer que não tinha uma competência, embora seja um baita apresentador, e ele é muito competente no que faz e nos negócios dele, mas especificamente no aspecto da comunicação, falando da comunicação corporativa, ele reconheceu que precisava de ajuda. Ao longo da tua vida, como que você vê essa... Porque a gente está falando no backstage aqui, a título de contexto, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que a gente tem um incômodo e você o tempo todo trabalha provocando isso, esse incômodo do fake, do família Doriana. Sim. Já deu, né? O mundo, margarina, né? Mesa de Doriana. Exatamente. Então... Eu acho que a autenticidade, ela está em voga, mas ela está em escassez ao mesmo tempo. Total. Você é um cara muito autêntico. Total. Quando você traz a tua narrativa, a tua história, você já deixou claro, inclusive em outros pontos de contato que eu tive contigo, o quanto você reconhece as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, aquilo que você precisa desenvolver. Você fez isso, o Mion fez isso, você foi testemunha disso lá na Soap. Sim. Como é que você vê isso ao longo da sua jornada? O quanto foi importante para você reconhecer e pensar e dizer, cara, eu não tenho essa competência, eu não sei fazer isso, eu vou buscar, eu preciso desenvolver, eu tenho que ir lá aprender com o maior roteirista do mundo. Sim.
Enfim, apesar de... Posso até falar tudo que eu falo, que eu já fiz, que eu já conquistei. As pessoas falam de mim, você falou, o maior storyteller. É engraçado isso, né? Mas eu chego em casa, eu não sinto nada disso, cara. Não é insegurança, sabe? Eu sinto muita segurança. Tipo assim, você me... Johnny, vai lá agora, tem 10 mil pessoas aqui, vai lá, fala, pum. Eu vou lá, eu vou falar com propriedade. Só que, pra mim, sempre falta alguma coisa. Nunca tá legal. Eu uso muito comparativo na minha vida, mas não com as outras pessoas. Comigo mesmo, sabe? Eu também. Porque, assim, o dia que o meu primo falou no curso de neurolinguística que quando eu tirei o comparativo de olhar para os lados da minha vida, eu fui muito mais feliz. E, realmente, eu fico puto com esses gurus de autoajuda que falam que você só pode andar com... Você é a média das pessoas que você anda. Você só pode andar com gente bem-sucedida. Porque o quê? Se você é meu brother, cara, e de repente sua empresa quebra, você vai pro fundo do poço, entra em depressão, começa a tomar remédio, me liga, eu falo, não, desculpa, Edgar, você tá mal? Deixa eu fazer um diagnóstico, não tá legal? Manda seu imposto de renda. Ih, tá fraco, não tá ganhando dinheiro. Não posso ser seu amigo, porque me disseram que eu tenho que andar só com pessoas bem-sucedidas. Vai se fuder, desculpa. Águia só voa com águia, tubarão só nada com tubarão. Caraca, meu, tem amigo meu que eu tava outro dia não, faz um tempinho, fazia tempo que eu não vi o cara, ele quando eu era moleque, a gente fez muita bagunça, ele nasceu no mesmo dia que eu, cara, no mesmo dia que eu, assim, pá, e, meu, ele tinha tentado se matar, cara, algumas vezes. E aí eu pego um cara em Hollywood, que eu fui todo ano, antes da pandemia, agora eu vou ver se eu volto, né? Tem um evento chamado Story Expo, que é só para o cinema. Mas eu acredito que a minha fonte, se eu já sei de apresentação, eu não vou comprar o livro do Shinya Shiki, Como Fazer Boas Apresentações. Não vou. Até porque tem muita coisa nossa lá. Oi? Então, é o seguinte, cara. O que eu vou? Eu vou atrás de aprender fotografia. Porque a fotografia ou aprender quadrinhos. Quadrinhos é a arte sequencial. Olha só que legal. O segredo dos quadrinhos não está no quadrinho, está entre um e outro. Para onde a sua cabeça vai entre um e outro. Que é a mesma coisa quando você põe um slide e outro. Que é a mesma coisa quando você põe uma cena e outra. Que é a mesma coisa na música, quando você está entre uma nota e outra. É o silêncio. É o tempo entre uma coisa. Então, música, pá. E aí eu vou muito para Hollywood. E da última vez que eu fui para Hollywood, eu fui com a intenção de aprender e também... Eu criei um canal chamado... Eu criei um monte de coisa que eu não divulguei, cara. Aliás, eu vou chamar você como consultor para ajudar a gente a fazer isso. Hollywood Connection. Olha que legal. Que é a conexão nossa com Hollywood. Entrevistei um monte de gente lá. E tem um monte de entrevista, cara. Entrevistas assim, com produtor, com roteirista, com gente que escreveu filme famoso lá, papapá. Aí tem um cara, que é o Chris. Puta, cara, que ele tem uma hora que ele fala assim... Tá vendo que o assunto não é storytelling, cara? É comportamento humano, bicho. Exato. Eu não falei storytelling em nenhum momento aqui, né? Ele fala assim, you know, Johnny, I don't have time. Primeiro ele conta que um amigo dele estava lá, bem, papapá. De repente ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, recebeu um telefonema e ele tinha se matado naquele momento. Caraca. E ele aí falou, I don't have time not to be authentic anymore. Em inglês fica mais bonito, né? I don't have time not to be authentic anymore. Eu não tenho tempo para não ser autêntico mais. Eu não tenho tempo, porque, ó, tá vendo aquela porta lá? Eu posso sair daquela porta e morrer na hora. Cara. Então, eu valorizo a autenticidade. E não é felicidade, não, cara. Minha busca não é pela felicidade, porque isso aí é utopia. Não existe. Não existe. Existem momentos de felicidade. Não existe felicidade. Peace, paz, essa sim é uma meta. Porque eu posso estar triste, não estar feliz, mas eu estou em paz. Né? Enfim, não sei por que eu falei isso. Cara, segunda vez que eu me emociono aqui com esse tipo de alusão ao comportamento humano, porque no final das contas, aliás, eu sempre me emociono, mas não com essa profundidade.
E eu sou um cara que me emociona com certa facilidade quando a gente traz a vulnerabilidade humana, o imponderável, a efemeridade, né? A vida é muito efêmera. E você está citando 2 casos, né? Um amigo meu, você citou um exemplo, um amigo meu, o cara tá ferrado lá, quer se matar. E você citou esse roteirista, né? Que perdeu o amigo. E recentemente a gente teve um case muito forte de um lutador do UFC que falou que, cara, essa luta significa muito para mim. Eu recebi uma ligação hoje às 4 da manhã de um amigo meu que se matou. Puta que pariu. E eu quero entregar esse título em homenagem a ele, que eu perdi esse amigo. E ele fala, cara, os homens precisam falar. Tá falando especificamente dos homens, claro, mas serve para todo mundo. A gente precisa falar mais das nossas emoções, a gente precisa buscar ajuda. Porque eu prefiro um amigo meu ferrado me ligando às 4 da manhã pedindo ajuda do que no velório dele. Nossa, olha só que... E aí, vou fazer uma trama aqui, né? Vou fazer um link entre o que você falou e esse fato. No final das contas, o que a gente quer não é nadar com tubarão ou voar com águia. A gente quer ter paz e momentos de felicidade. E para que isso aconteça, comportamento humano. Não tem jeito, tudo volta no comportamento humano. Sim. Assim, é engraçado que as pessoas... A gente não é o que o Instagram fala que a gente é. Não. Longe disso. Esses gurus de palco, né? É assim que fala. Cara, como é que é guru de palco? Tem empreendedor de palco. Empreendedor de palco. Guru de palco, os caras que saem gritando lá. O engraçado é o seguinte, onde estavam esses caras antes da internet? Fazendo o quê? E eles passam uma segurança tão forte. O Gary Vee, que é um cara que eu admiro pra caralho. Esse cara é genial. Que nem um amigo meu fala, não, não é pra caralho, é pra pipi. ele é bom pra cacete, cara. Ele é rápido, ele é impressionante. E não é arrogante não, cara. É o jeitão dele. É o jeitão dele. E ele falou o seguinte, outro dia ele estava lá e falou pros repórteres que estavam entrevistando, eu tenho um medo na vida, que as pessoas que me seguem, e são muitas, eu tenho muita responsabilidade no que eu falo, elas pensam que elas têm que ser como eu. Elas pensam que elas têm que ter o mesmo dinheiro que eu. E não é sobre isso que eu estou falando. Agora, esses caras que vão pro palco pregam isso. Ou você é milionário ou você não é nada, cara. Ou você é bem-sucedido ou você é mal-sucedido. Como assim? Pergunta para mim se eu sou bem-sucedido. Você é bem-sucedido? Não. Eu tenho muita coisa para fazer ainda, cara. Agora, também não sou mal-sucedido. Né? Não sou. Não. Eu choro no banheiro, sim. Choro no banheiro no sentido metafórico. Sabe? Eu faço análise há décadas. E aí vem um pilantra e fala o seguinte... Eu não vou falar o nome nem nada, mas é um pilantra dessas das antigas, cara, que já está há muito tempo dando curso, o papai escrevendo livro, né? E tem um curso chamado Blá, né? E lá no e-mail marketing dele, nos bullets de promessa, neste curso você vai, 2 pontos. Um bullet, eu parei aí. Controlar 100% das suas emoções. Ah, não. Não tinha que ser preso? Porra. Tinha que ser preso, porque eu chamo esses caras de estelionatários de emoção. Exatamente. Eles brincam com a vulnerabilidade das pessoas, porque eles sabem que as pessoas estão vulneráveis. Todo mundo quer uma pílula mágica. Todo mundo quer. O nosso cérebro ele busca o caminho mais fácil quando você não tem consciência. Exato. Eu que estudei pra caralho na programação neurolinguística, continuo. Eu cada vez mais vejo que eu preciso escolher o caminho mais difícil. Porque senão eu vou me ferrar na vida, cara. Se eu achar que vai ser tudo fácil. Não é assim, cara. O comportamento humano, nas histórias, as pessoas acham que história sobre conto de fada ou criar personagenzinho. Não é, cara. Você tá o tempo... Como é que você sonha? O sonho não é um monte de bullet points e uma apresentação em PowerPoint. É uma história pesada e geralmente um pesadelo. Eu estava falando para minha analista outro dia, meu Deus do céu, por que eu não sonho que eu tô
Cara, rodeado de gente legal jogando vôlei, porque eu adoro vôlei, daí puta festa, aí eu saio na televisão, eu sou um cara famoso, eu tô num paraíso cheio de coisa maravilhosa, eu tô no céu e saio voando, consigo voar. Por que eu não sonho isso, cara? Você sonha isso? Já sonhei voando, mas voando, raro. mas assim, provavelmente nesse sonho do voo tinha algum perrengue lá no meio que você não... Em algum momento eu parei de voar mas e não caí. é só... É isso, cara, é isso. A gente não tem um sonho lindo assim, não. conto de fadas. Não existe foram felizes para sempre. Não existe. Esse é o ponto. As histórias dos contos de fada originais, elas têm final trágico. Todas. Não sei se você sabe, mas quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, dá um Google e coloca lá histórias originais dos contos de fada. Você vai ver que não tem caçador. E por quê? Uma história, ela fala a verdade. Esse é o pressuposto básico de uma história. Se você omite ou mente, já não é uma história. Aquele cara aquela marca Dileto de sorvetes, que criou uma história de que quem inventou foi um velhinho lá da Itália, que criou a fórmula. O problema deles é que eles criaram uma história falando que era verdade. E nada daquilo era uma enganação, porque foi criado aqui no Brasil tudo. Pois é. Você quer criar um ambiente de ficção? Tudo bem. Vai lá para o Polo Norte, a pessoa vai ver... ele está usando a ficção para passar uma verdade. Eu gosto de uma frase que a ficção é uma mentira que ajuda a gente a entender a verdade da vida. Perfeito. E tá tudo bem. A verdade da vida. Exato. Qual é a verdade da vida? Se eu chego no final da história do Chapeuzinho Vermelho e falo para minha filha ou para o meu filho, eu tenho 3, né? Que eles são pequenininhos e falo... E de repente, na cara do céu, surge um caçador. O caçador entra, salva a vovozinha, o Chapeuzinho Vermelho, mata o lobo mau e eles fazem um banquete e foram felizes para sempre. O que vai adiantar eu falar que tem lobo mau? Nada, porque a minha filha inconscientemente vai entender. Qual que é a mensagem do Chapeuzinho Vermelho? Cara, obedece a mamãe, porque se você for pelo caminho aqui, tem muita gente má por aí. Ela vai pensar, não, tem gente má, mas eu vou, porque tem caçador. Olha só, o final verdadeiro, qual que é? A Chapeuzinho Vermelho chega, o lobo mau de vovozinha oferece um jantar, que é carne, ela come a carne, que é a vovozinha, que já foi picotada e já está dentro dela, comeu, e toma um vinho, né? O vinho é o sangue da vovozinha. Isso. Aí o lobo mau chama para a cama, e ela vai para a cama, e o lobo mau come e come. Se é que você me entendeu. Sim. Né? Sim. E acabou a história. Acabou a história. Porque no meio de uma floresta, sem nada, o lobo mau não vai ficar gritando. Ele faz a coisa, ele faz bem feito. Exato. Tá silêncio lá dentro da casa. O lobo mau vai lá, vai aparecer um caçador e imaginar que tem alguém lá dentro que está sofrendo. Não vai. Não vai. Então não é verdade essa. Como não é verdade a mesa de margarina. 7 horas da manhã, meus filhos acordados e eu também. Eu não quero acordar às 7 da manhã, mas eu tenho que. Meus filhos também não querem, mas eles têm que. Então está todo mundo de mau humor. Ponto. Vamos criar uma campanha com o mau humor, usando o mau humor a nosso favor? Vamos. Aí, now we are talking. Entendeu? Boa. Cara, é genial isso, né? O quanto a gente é enganado ao longo da vida e quando a gente vem para o mundo real, para o mundo corporativo, que é um mundo hostil. Hostil, é verdade. Você usou uma boa palavra. O autor do livro Comunicação Não Violenta, o Marshall Rosenberg, ele viajou o mundo mediando conflitos de paz, Ruanda, Sérvia, Chechênia, enfim. Mas ele reconheceu que o ambiente mais inóspito que ele havia pisado é o ambiente corporativo. É mesmo? Ele fala isso? Eu não sabia. Ele fala isso. Caraca. Cara... Pô, que legal. Comprova a minha tese. Né? Pois é. Pois é. E no ambiente corporativo, difícil. Não vai surgir um lenhador, um caçador. Exatamente falando. É isso aí. Não vai surgir. Cara, tá na hora, já passou da hora, aliás, das empresas, e estou falando das lideranças aqui, né, como entidades, né, travestidas em empresas. E nessa hora que você está falando é de cima para baixo mesmo. É de não cima vai ser para de baixo para cima. É de cima para baixo. Tá na hora. De mudar isso, né? Eu sei, eu já falei isso aqui mais cedo em outros episódios,
A gente falou de espiritualidade aqui com o Caruso, com... Caruso? O Roberto Caruso. Palhaço. Isso. Porra, primeiro cara. episódio do Comunica Puta Play. brother, meu. Puta brother. Cara, a gente fez um... Depois eu vou te mandar, a gente fez Tá. Ele participou de uma das aberturas do Conarec também. Ah, que show, Ele cara. fez A gente foi para uma chácara que era da minha família na época e gravamos lá com ele. Eu e ele, a gente era duas velhinhas, né? Uhum. Ele me maquiou de velhinha e tal, ele se pôs de velhinha e a gente estava falando sobre o novo consumidor. Neoconsumidor. Só que as velhinhas, elas não estão querendo abandonar a gente, estão querendo o novo, não, mas e o velho? Tal. Então a gente fez uma sketch assim de não tem que considerar o velho nessa história. O velho ainda existe, o velho consumidor. Mas enfim, só um parênteses aí. Que show, que mundo pequeno, mundo pequeno. É. E a gente tá falando sobre o sutil, as empresas estão começando a deixar o sutil, né? Falar a palavra amor, não podia usar a palavra amor. Imagina. Porra, uma Imagina. vez eu fui... Amor, felicidade. Eu falei, cara, falei pro C-Level de uma empresa e tava toda a gerência junto. Falei, gente, eu era um dos gerentes. Falei, gente, vocês estão se degradando. Parece que cada área aqui é uma empresa diferente. Os seus times estão se matando. Essas duas negas aqui, apontei para duas gerentes, quase saíram em vias de fato semana passada. Nossa. Sabe o que tá faltando aqui? O que tá faltando, Edgar? Amor. Cara, nunca riram tanto da minha cara. É mesmo? Eu achei que eu tava na 5ª série. Que sacanagem. Eu falei, gente, eu não tô falando de amor, não quero sair... Não é sexo. Não é sexo. Não é namorar pra casar. Não é namorar. Cara... Me lembrou uma frase do Titã, não sei se tem a ver com isso que a gente tá falando, pode ser que não tenha nada a ver, mas eu vou falar. Não existe amor, existem provas de amor. Não é, cara? Falta isso também. Falta isso. Não adianta nada falar. Aqui valorizamos o amor e colocar num quadro de parede. Porque eles fazem isso. Eles podem até gostar. Isso. Excelente essa palavrinha. Comunicação RH, chega aí. Põe nos valores. Põe lá um quadrinho lá na entrada da empresa. Aqui tem amor. Pronto. Ele acha que já resolveu o amor. Mas não, cara. Para levar amor para a empresa, você tem que reconhecer o ódio. Isso é uma história. Para você falar de um valor positivo, você tem que olhar o valor negativo. Luz e sombra. Que contrapõe essa porra aqui. Luz e sombra. Porque se você ignorar o negativo, você não vai trabalhar a realidade. O tempo todo Quando o negativo vier, você vai ficar com medo dele. Porque você não sabe lidar com ele. Esse é o ponto. Cara, e aí eu vou trazer... Por que eu fiz esse gancho? Por conta da autenticidade, que está em falta no mercado. E quando a gente se posiciona com autenticidade... a gente se torna um pouco... Você é um cara polêmico. Eu fui um cara polêmico no ambiente corporativo porque eu sempre tumultuei com a minha essência verdadeira. Cara, me incomoda. Se eu não estou bem com o meu líder, eu vou procurar ele e falar, cara, eu não estou confortável com você. Você está se comportando de uma forma que não está me fazendo bem. Isso. O Peter Senge já falava disso, da quinta disciplina, que uma delas é essa transparência de, dentro de um sistema, você falar a verdade, a honestidade na cara das pessoas. Isso é muito difícil, cara. Você vai falar isso... vamos pegar outras pessoas que não são tão estudadas como você. Pô, você viajou, já estudou, já... Você tem uma cabeça outsider, né? As pessoas que estão lá dentro, cara, jamais vão... Se a gente falar para ela, cara, faça isso uma vez, faça isso um dia. Ela vai até falar, legal, teoricamente, ok, mas não vou fazer. Porque eu corro risco de perder o emprego. E aí ela acaba fazendo aquilo que ela acha que o chefe espera dela. É horrível isso, né, cara? É horrível. E na maioria das vezes, quando eu pego... Eu já peguei muita gente madura que está liderando a empresa, CEO, etc., que na realidade os caras querem isso. Mas eles não falam. Eles não querem puxar sacos. Eles falam, Johnny, porra, cara, não... Eles sofrem. Existe um grupo chama o IPO, né? Young Presidents Group, acho que é IPO, é isso. Organization, que surgiu nos Estados Unidos com um CEO que teve um problema lá, que ele tinha um amigo, não sei se ele morreu, não sei o que aconteceu, tal, que ele se sentiu muito sozinho. Ele não tinha com quem falar, porque falar com um funcionário, o funcionário ia falar sim, 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 tudo bem, sim, senhor, o tempo todo. Não ia rolar. Com par, ele não tinha, ele perdeu, sei lá. Com pessoas de fora,
ele pensava que as pessoas iam estar buscando interesse. Ah, o cara é CEO, vou me aproximar dele, ele é rico, ele é isso, é aquilo. Então ele não tinha com quem falar. Aí ele criou a organização de CEOs, como se fossem CEOs anônimos, sabe? Alcoólatras anônimos. Sensacional. E que hoje tem, e eu já fiz trabalho para eles, inclusive. Tem eles, tem os filhos deles. Agora, se funciona, se é só fachada, isso já não sei, cara. Porque tem muita coisa que é assim, né, cara? Mas a ideia ESG. ESG, para muita empresa, está virando só fachada. É mais um argumento para... O que adianta falar de ESG se as pessoas não se tratam bem, não tem amor, como você falou? Não adianta nada, cara. De novo, são as melhores empresas para se trabalhar. É aquele selinho lá. Isso. Nada contra o selinho. Great Place to Work. Legal, um negócio legal que eles criaram. Só que o Great Place to Work, faz um favor para mim. Muda o jeito de avaliar, cara. Porque, na boa, eu já peguei as 3 primeiras empresas. Sempre faço isso. E olha que com a SOAP a gente chegou a fazer apresentação para mais de 1.000 empresas. 1.000. Uau, 1.000. E hoje eu continuo com empresas grandes e tal. E às vezes eu estava outro dia numa outra empresa, super quadrada, hostil, como você falou. E estava lá o selinho. Que agora nas lives, remoto, a pessoa põe o fundo que ela quer, né? Isso. Aí com todo orgulho ela põe o Great Place to Work e o logo dela aqui. Aí dá vontade de falar... E aí eu estou conversando com a pessoa. Cara, é o seguinte, olha, vamos... a gente tem tempo, cara. A gente tem tempo, a apresentação é só no final de agosto. Não, João, você não está entendendo, cara. O meu chefe quer ver isso pronto amanhã. Se isso não acontecer, eu não sei o que vai ser aqui. Tem que estar pronto. Mas, cara, seu chefe tem que olhar o roteiro antes. Não, mas ele funciona assim, ele vê a apresentação pronta. Como é que ele vai ver a apresentação pronta se você nem deixou eu falar com ele? Eu fiz um roteiro que pode estar totalmente diferente do que ele quer. Então, é no roteiro que ele tem que validar. Não. E o medo, e não adianta. E aí a gente é obrigado, às vezes, a fazer isso, mas depois eu demito o cliente. Eu não quero mais trabalhar com ele. Exato. Great Place to Work. Melhor empresa para se trabalhar. Com esse medo. Parabéns, viu? Muito bom. Tá que pariu, cara. E aí, como é que você faz? Esse é outro problema. Se eu sou dono do Great Place to Work, eu ia mudar radicalmente. Não ia ser entrevistinha que você ia, né, responder, nem nada. Eu ia provocar, cutucar. E eu ia criar... que aí eu já estou viajando, né, cara? As piores empresas para se trabalhar. Mas eu não ia falar nome, né? Podia... hoje, por exemplo, eu dei um curso... palestras fora de série esse fim de semana com o pessoal da Apollo, com o Denis da Apollo, eu e ele. E é engraçado que ele me chama de Darth Vader e ele é o Luke Skywalker, porque eu falo mesmo, né? Então, só que também tem uma coisa, tem que ter cuidado com esse falo mesmo. Tem muita gente que acha bonito falar, mas dependendo de para quem você fala, você pode chocar, mas choca sem quebrar o rapport, sem quebrar um bom relacionamento. Você sabe disso melhor do que eu, que assim, você pode manter um bom relacionamento, às vezes até na demissão. Sim. Dependendo de como você conduz esse rapport. Né? Exatamente. Cara, a gente está indo para os finalmente aqui, a gente tem ainda alguns minutos. Antes do Pinga Fogo, eu queria que você contasse o que você está fazendo e falasse dos seus livros. Tá. Sei que tem um terceiro aí no forno. Tem. Não dá para fazer spoiler. Eu tenho posso falar, o primeiro livro foi Super Apresentações, junto com o Edu, que era meu sócio da SOAP, que é o método que a gente criou da SOAP, exatamente o método direitinho, com começo, meio e fim, com roteiro, linguagem visual e o apresentador, como apresentar. E tem o Super Histórias, que é esse aqui. Que eu acabei trazendo só esse aqui, né? Que, na realidade, eu escrevi depois que eu montei a Plot e depois que eu conheci Hollywood, depois que eu conheci o Maqui, já estava tudo meio consolidado na minha cabeça. Falei, não, é isso mesmo. Isso aqui funciona. Aí eu escrevi. E, então, hoje, eu dou isso aqui em cursos, como se fosse a apostila do curso, né? Uhum. E aí tem um próximo livro que não é técnico. Esse aqui é mais técnico, o primeiro também, que está relacionado àquela primeira palestra que eu dei em 2009, O Menino que Só Tinha Uma Chance. Através das minhas histórias, dos meus... Eu conto mini histórias, com começo, meio e fim. Tem várias. E no final eu tiro a mensagem principal, a moral da história, e eu desconstruo ela usando a técnica de storytelling, para mostrar para as pessoas, ao mesmo tempo que elas se divertem com as minhas histórias, elas aprendem como fazer uma história. Como criar uma história. Essa é a ideia.
E aí eu tô abrindo coisa lá que eu acho que nunca falei nem pra minha ex-mulher, cara. Fui casado 20 e tantos anos. Tem coisa lá que eu acho que nunca falei pra ninguém, assim, né? Caraca. Só sabe quem viveu comigo. Sabe aquelas coisas que você tem vergonha de falar? Sim, você vai abrir agora. Eu faço isso, eu já fiz isso em curso, cara. Eu fiz isso uma vez e não deu ruim não, deu bom, cara. Porque assim, eu falei pra todo mundo, agora vocês vão... Esquece nome, não precisa pôr nome, tá? Pega um pedaço de papel, escreve 3 coisas que vocês têm vergonha e que vocês nunca falaram pra ninguém. Mas assim, podre. Aquilo que assim, vai... É a escória que mora dentro de você, tá? E de propósito, para fazer reconhecer o lado mais... Não é o lado vulnerável, é o pior lado que a pessoa tem. E aí eles ficaram, pensaram, pus uma musiquinha. Agora você faz o seguinte, amassa e joga do outro lado. Cada um pegou um papelzinho que não é dele. Falei, agora começa a ler. Meu Deus do céu. Coisas do tipo... Eu só sou feliz quando eu estou fora de casa. Eu vou num lugar XPTO para descontar. E aí, quando eu chego em casa, eu não tenho vontade de fazer nada. Caraca. Isso com casa e com trabalho. Geralmente, os maiores perrengues que ele tinha era com família e com trabalho. Cara, o ser humano e aí, é uma fala, caixa de Pandora mano, mesmo. esse ser humano não tá no Instagram, tá longe. E aí você fala, pô, Johnny, então a gente tem que chegar no Instagram, começar a chorar. Não é. Não. Mas eu já fiz isso. Eu teve um final de ano que eu fiz um vídeo triste. Triste. Porque eu estava triste. E o mundo também. E não foi nem... Foi antes da pandemia. Foi acho que 1 ano antes da pandemia. Caramba, você fez isso 1 ano antes da pandemia. Cara. Mas assim, eu gravei 1 hora e pouco. Só que a gente editou e como se fosse um vídeo de fim de ano. Todo vídeo de fim de ano é esperança. Vai lá, agora sim renova, academia, vai lá, reconcilia. Gente, a Fernanda Montenegro falando com aquela musiquinha do Forrest Gump. A vida não foi feita para as máquinas, a vida foi feita de contato. e você é a melhor versão de você. É a melhor versão, caralho, meu. É só uma merda. Isso aí é clichêzaço. Deixa eu falar o que eu tô sentindo. Como o Jim Carrey fez. Isso. Quando ele passou pela depressão, ele ainda estava um pouquinho, deixou aquela barbona lá e falou a diferença entre tristeza e depressão, que para mim pegou forte aquilo. Em inglês é mais bonito, mas eu já traduzo. Sadness is when you want something and you don't have it. I want a cellular phone, but I don't have it. I'm sad. É criança, né? I'm sad because I don't have a toy. Depression is when your body are saying to you, fuck you. I don't want to play this character anymore. Meu. E o que é isso? A tristeza é quando você quer alguma coisa e você não tem, você não gosta. Você tá triste, porque você não tem aquilo. A depressão é quando o seu corpo está dizendo para você, foda-se, eu não quero mais ser esse personagem mais na minha vida. Caraca. E aí, para encontrar o personagem que você quer ser? E aí você encontra. Só que aí não existe propósito. Você encontra, 5 anos depois você não quer mais ser ele. O que você faz? Puta que pariu. Você acha que eu tô feliz com 100% com o personagem que eu sou hoje? Não. Claro que não. Tô buscando outras coisas. A gente vive buscando coisas. Exato. Cheguei no topo. Parabéns. Se fudeu, porque do topo não tem mais pra onde ir. Não tem mais nada. E aí, pra onde você vai? E é mesmo, né? Tá, você quer uma outra montanha mais alta? Beleza, não tem teleférico. Vai ter que descer. Você vai ter que rolar ladeira abaixo e vai ter que subir essa porra aqui, cara. Você tem que estar preparado, né? Meu caro, caracas, a gente podia gravar 3 horas aqui, porque a gente vai longe. Cara, tô curioso por esse livro. Tô muito curioso. Também, assim, eu tô na dúvida se eu escolho uma editora, se eu produzo. Tem muita gente produzindo independente. Ele tá escrito, tá lá. Mas aí eu vamos ver o que sai. Uma hora vai sair. Aí quando lançar, volta aqui para contar pra gente. Vamos falar só sobre o livro. Só sobre o livro, sobre as mini historinhas do livro. Bom, vamos lá, cara. Vamos pro Pinga Fogo, porque aqui agora é a hora que as emoções voltam, hein? Porra! Se prepara, cara. Caramba, mais ainda, vamos lá. Johnny, o que te move a levantar da cama numa segunda-feira fria e chuvosa? Meus filhos. Qual o filme que mais te marcou ao longo da sua vida e por quê? Sociedade dos Poetas Mortos. Porque você percebe que você vai virar pó
e que, no fundo, é todo mundo igual. A gente é igual, todo mundo. O Bin Laden, por incrível que pareça, a raiva que ele sente é a mesma raiva que eu sinto e que você sente. Ele quer ser reconhecido, só que o reconhecimento que ele tem é jogando um avião num prédio. Eu não, né? Mas nós somos iguais e principalmente pelo desafio do status quo, que aquele professor chega e muda completamente a maneira... E é realista aquilo, porque aquele cara que mais sofre, que guarda, que reprime, vai lá e se mata. É um filme que... É um filme para a vida, cara. É um filme eterno, que nunca vai sair de moda. E qual livro e por quê? Difícil pedir um livro para você, Não, né? o livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites, foi o primeiro livro que eu li quando eu comecei a fazer neurolinguística, porque eu tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de fazer educação física, meu mundo não era os livros, do meu pai era. Meu pai tinha mais de 10 mil livros na biblioteca dele. Ele falava 8 línguas. Quando eu nasci, ele tinha 60 anos de idade. Eu não lembro do meu pai de abrigo, de moletom. Eu lembro, parece que meu pai dormia de terno e gravata, cara. Eu só via meu pai de terno e gravata. O máximo que ele fazia depois era tirar a gravata, arregaçar uma manga e a outra, ficar de pé, assim ele ficava tomando um solzinho depois do almoço lá fora, na casa que a gente morava, né? E aí ele voltava para o escritório dele para ler, para escrever. Escreveu mais de 30 livros. E para receber os discípulos dele que seguiam a filosofia de vida dele. Ele era monarquista, cara. Imagina, e eu o contrário. Um puta de um vagal que não queria saber disso, mas é engraçado que a gente resgata isso. Eu era o pior aluno da classe, Passava colando em tudo. Fui para uma escola que era média 3,5, Bandeiras. Muita gente aí já deve saber que tem a minha idade, Bandeiras na Capote Valente. Lá era só pagar a mensalidade que você passava. Mas aí quando eu fiz o MBA, que eu já estava gostando de livro, de conhecimento. De repente eu comecei a gostar pra caralho. Tirei só A no MBA. Fui o primeiro aluno, cara, no MBA de marketing. Caraca. Um cara que fez educação física e tal. Enfim. Nem lembro a pergunta que você fez. Por que desse livro? Do Tony Robbins. Me ampliou a consciência e não só o livro mais o curso que eu estava fazendo, me trouxe vários insights que até hoje se transformaram em atitudes e não técnica que eu para manipular as pessoas. Não. Eu nunca mais falei para uma pessoa depois dessa imersão que eu tive, Sim. Você está errado. Isso é uma das coisas. Por quê? Porque o poder sem limites não é você ter o seu poder é entender o poder que o outro tem, é entender como que o outro funciona, como que o outro processa as informações e como que o mapa dele é formado. Você tem um mapa, ele tem um mapa e o território está aqui. Tanto que a premissa principal da PNL é o mapa não é o território. Isso. Agora, mas qual que é o melhor? Não existe melhor. Mas existe o que funciona mais. Você quer ter um mapinha no papel feito toscão ou você quer ter um Waze? E para ter um Waze, você precisa estar constantemente lendo e etc, etc. Sensacional. Qual que é o livro que está na sua cabeceira hoje? Olha só, tem acho que 4, engraçado. Tem o Story, do Maqui, que está sempre na minha cabeceira. Sempre. Cada vez que eu leio trechos, eu nunca... são esses livros que não é para ler do começo até o fim. Isso. Eu tô lá na cama, faço isso. Pum! Caramba! Hoje eu interpreto de um jeito... Aí eu vou pegar isso aqui, daqui a 10 dias leio de novo. Aí tem outro que chama The One Thing, que fala de foco, mas fala de um jeito muito legal. Basicamente tem um conceito que é assim: qual que é a única coisa que você vai escolher fazer hoje que, ao fazer, você torna todas as outras que você quer fazer desnecessárias ou todas as outras acontecem com mais facilidade? É sensacional. É demais, porque as pessoas estão querendo fazer tudo e tem muita iniciativa, como o Stephen Koenig fala, e pouca acabativa. Né? Então, o que eu me lembro são esses dois. Tem A Estrutura da Magia, um livro que eu garanto que todo mundo que está aqui assistindo, ninguém sabe qual é, mas é o melhor livro que tem para você entender como a nossa mente processa informações e como que a gente pode, através de um metamodelo de linguagem, que é um conjunto de perguntas, entender melhor como os outros funcionam e como você mesmo funciona. Um modelo de perguntas que psicólogos usam inconscientemente. Foi estudado. É da neurolinguística também, é do Richard Bandler e John Grinder, se eu não me engano, que criaram a neurolinguística, chama Estrutura da Magia. Tá lá porque eu resolvi usar mais nos cursos, estou lá consultando. Porra, sensacional.
Conta pra gente um fato que marcou a sua vida pra sempre. Eu vou repetir, né, cara? só. Nascimento do meu filho, do meu primeiro filho. Puta que pariu. Eu tenho 3. O Bruno tem 16, o Felipe tem 9 e a Carol tem 7. Mas o primeiro, porque eu não queria casar. Eu não queria ter filho, aliás. E não queria casar também. Mas aí eu me apaixonei e resolvi ter filho. Tá bom, vai, eu não tenho um filho só, né? E o momento que mais marcou foi quando, não sei o que aconteceu lá no hospital, minha mulher estava se recuperando, aí o Bruno estava num quartinho assim, quentinho lá, num bercinho, e o médico saiu, eu vi que ele saiu, eu falei, entrei lá, não podia, mas eu entrei, e pus meu dedo aqui, ele meio que praticamente segurou meu dedo assim, né? Cara, eu fiquei 1 hora lá com ele, cara. Eu acho que aquilo lá trouxe uma conexão entre eu e ele, bicho. E a partir daí, eu mimei. Sabe por quê, cara? Porque nenhum adulto sofre ou reclama ou faz terapia por excesso de carinho. Mas o contrário, sim. Então eu dou mesmo. Ah, chorou, não pega. Deixa lá para Nana Neném, aquele livro. Nem fudendo, chorou, eu pego. O Felipe dorme comigo até hoje, cara. Você já viu algum adulto dormir com 20 anos dormir com o pai? Não. Então pronto. Ele dorme e acorda. Quando ele acorda, ele tá agarradinho comigo assim. Pô, isso não estraga a criança, não. Isso só ajuda. Puta que pariu. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar o Johnny de 20 anos, o que você diria para ele? Acredita menos nas pessoas. Infelizmente, cara. Não gostaria de falar isso. Mas presta atenção, Johnny. Às vezes a pessoa que ela passa uma imagem, mas assim, não seja ingênuo. Que você é bom, você vai, você acredita em tudo que todo mundo fala, e você fez isso ao longo da sua vida e você tomou uma porrada muito forte por isso. Que aí não vem ao caso aqui, mas assim, eu já me frustrei assim. E o segundo conselho seria dizer, tá, faz isso, só que toma cuidado também para não generalizar, porque tem muita gente boa no mundo, né? Muito bom. Para fechar nosso Pinga Fogo e esse bate-papo incrível, o que você quer que as pessoas falem de você quando você, infelizmente, não estiver mais aqui? Nossa, cara. Que saudade daquelas maluquices do Johnny. Olha só, não falei nada de trabalho, Que saudade daquelas maluquices que só saíam da cabeça dele e de mais ninguém. Johnny nunca pensei Galvão. Nisso, nunca falei cara, isso. Pois é, apareceu. Legal, cara. Porra. Curti esse pinga-fogo. Cara, muito obrigado de verdade por esse MBA. Né? Não, pros dois, cara. Eu vou sair daqui também. Porra. Eu brinco não, né? Eu falo sério que as pessoas falam sem muito critério o que é um protagonista, né? Seja protagonista da sua vida e não sabe o que é protagonista num filme, tecnicamente falando, é aquele que mais se transforma. No Titanic, não é o Jack. O Jack é um professor que pega na mão da Rose e fala, sai daí, vem cá, que eu vou te mostrar que não é uma questão de dinheiro, você está infeliz, você está presa, e eu vou te mostrar a importância da liberdade na vida e de ser autêntico. E ela se transforma. Então, eu tô aqui, teoricamente, é uma coisa que você acabou de falar, é um MBA, ou seja, alguma coisinha mudou na sua cabeça, a cada entrevista muda. E eu não estou aqui só trazendo depoimentos, não. Mudou pra mim também. Então essa é uma história multiprotagonista. Tem dois, é como os Avengers, né? Sim. Não tem um, tem vários. Boa, meu cara. Obrigado mesmo. Uma honra ter você Ótimo. como parte da minha vida como comunicador. Que isso, cara. Que isso. Também.
O Comunica Play é um programa semanal que reúne grandes profissionais da comunicação para levar até você histórias que inspiram, lições de vida e, claro, dicas práticas de comunicação para ajudar você a ter mais sucesso na vida com o poder da comunicação. Esta temporada é patrocinada e produzida pela Easy Hack Filmes, uma produtora audiovisual com expertise no mundo corporativo. A Easy Hack produz filmes comerciais, institucionais, cursos online, faz cobertura audiovisual de eventos e produz podcasts como o Comunica Play. Na Easy Hack você conta com uma estrutura fenomenal, além de um time de ponta que garante a qualidade na entrega. Se você deseja produzir um podcast com qualidade profissional e quer começar com o pé direito, entre em contato com a Easy Hack através do Instagram ou WhatsApp.